Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estudo Bíblico com Mila Moreira. Vamos usar a nossa criatividade? A palavra de Deus diz lá em Gênesis que quando Deus foi criar o homem, ele o formou à sua imagem e semelhança. O que isso significa? Vamos imaginar que Deus tem essa nossa mesma forma, ao formato das mãos, dos braços, da cabeça, ombro. Isso é a palavra de Deus que nos garante. Mas a palavra também diz que Deus nos formou à sua semelhança. E o que isso significa, Camila? Significa que nós temos a imago Dei. O que é imago Dei? São características que refletem o caráter de Deus. E eu quero falar aqui rapidinho para vocês, nós não vamos entrar nesse assunto agora, nós vamos ver isso quando formos falar da criação do homem, mas eu quero falar um pouquinho sobre a criatividade, que isso também faz parte do caráter de Deus, e ele fez isso e colocou isso em nós. Então, a primeira característica é o raciocínio. Segundo, a criatividade. Terceiro, sensibilidade emocional. E o quarto, vontade, livre arbítrio. Então, nós vemos que entre esses que eu citei para você aqui, nós vemos a criatividade. Então, por que eu estou te falando disso agora, se a gente ainda não chegou na criação do homem? Porque eu quero te convidar a embarcar nessa viagem, abrir um telão na sua cabeça, como se você estivesse diante de Moisés. Já vou te explicar por que diante de Moisés. Como se você estivesse diante dele e vendo tudo que ele está falando, como se estivesse passando um filme na sua cabeça. Vamos colocar o nosso pé lá na Bíblia, como se a gente estivesse lá, participando da criação, junto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, quero começar aqui falando para vocês. O que é a Bíblia? Muitas pessoas não sabem o significado de Bíblia. Então, Bíblia, gente, é uma coleção de livros. São vários livros agrupados em um só. Então, nós temos aqui um total de 66 livros, tá? E eu quero fazer um panorama geral antes da gente iniciar o estudo de Gênesis. Nós vamos começar por Gênesis, tá? Para ficar um entendimento mais fácil, um entendimento mais lógico. Muitas pessoas iniciam os estudos por João, pelo Evangelho de João. Mas eu preferi, fui direcionada pelo Espírito Santo a iniciar por Gênesis, que foi o princípio de tudo. Então vamos lá. Quero falar para vocês um panorama geral do que é a Bíblia, falar um pouco de cada cenário, fazer um panorama geral e uma compreensão de cada cenário. Vamos lá. A Bíblia, então, como eu já disse para vocês, é uma coleção de vários livros, né? E quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? São esses livros, eu vou falar aqui para vocês agora. Nós vamos aprender que os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados de o Pentateuco, tá, gente? Então, entre eles está o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembra disso. Não precisa anotar. Se você quiser anotar, fica à vontade, mas eu vou mandar um material por escrito para facilitar os seus estudos, facilitar o seu entendimento. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados do Pentateuco, tá? Por que o Pentateuco? Porque esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Agora eu quero chamar sua atenção para algo antes de eu falar a respeito dos outros livros. Quero falar por que esses livros foram escritos por Moisés, a quem foi direcionado essas escritas, como foi que Moisés escreveu esses livros, qual foi a linguagem, qual foi a escrita que ele usou. Vamos começar, vamos usar a criatividade, tá? Vamos criar uma ideia aí. Moisés, ele teve revelações divinas e instruções para escrever o livro de Gênesis. Como Moisés soube de tudo que aconteceu em Gênesis, se ele ainda não estava lá? Porque nós vamos ver sobre a vida de Moisés lá no livro de Êxodo,
quando nós chegarmos no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, nós vamos ver a respeito do nascimento de Moisés, de toda a trajetória de Moisés. Então, Camila, como que ele escreveu esses 5 livros? Como que ele escreveu o livro de Gênesis se ele não estava lá? Então, vamos lá. Antes que eu me esqueça, com exceção do livro de Deuteronômio, tá, gente, que é o último livro, tem uma parte que relata sobre a morte de Moisés. Então, com exceção do final de Deuteronômio, que não foi Moisés que escreveu, porque não teria como ele falar sobre a sua própria morte. Então, provavelmente foi Josué, que foi o sucessor de Moisés, que escreveu esse livro de Deuteronômio, final, tá? Então, vamos lá. Lá em Êxodo, nós vamos ver que Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que Deus, ele descia, o próprio Deus vinha conversar com Moisés face a face. Ele descia numa nuvem de glória, Moisés subia lá no Sinai e ele ficava conversando com Deus horas, dias. Teve períodos que Moisés passou 40 dias em cima do monte, que foi quando Deus entregou as leis para Moisés. Então, o próprio Deus se encarregou de fazer revelações a este Moisés. Vamos lá. Então, Moisés ele recebe essa revelação divina. Com que intuito Moisés estava recebendo? Para quem Moisés escreveu o livro de Êxodo? Para quem Moisés escreveu esse Pentateuco? Talvez Moisés ele não tinha noção de que as palavras que ele escreveu ali, de que tudo que ele escreveu ali chegaria até nós, até a nossa geração. Deus já sabia, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus ele está no passado, ele está no presente e Deus também está no nosso futuro. Deus é um Deus que está presente em todas as ocasiões. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Então, nós vamos ver o porquê, vamos descobrir o porquê Moisés teve essas revelações e a quem foi destinado. Então, primeiro, essas revelações que Moisés teve a respeito de toda a criação, as leis que o Senhor entregou para ele para estar passando para o povo, estava destinado ao povo hebreu, que era o povo que estava sendo mantido em cativeiro, mantido como escravos no Egito. Então, nós vamos ver isso também lá no livro de Êxodo, tá? Só estou abrindo para vocês terem um entendimento do porquê, quem foi que escreveu esses primeiros livros. Nós sabemos que cronologicamente a Bíblia ela não está cronologicamente correta. Então, essa aqui não é a ordem, essa é a ordem que homens inspirados por Deus organizou para facilitar o nosso entendimento. Mas nem sempre foi assim, ela não foi escrita nesta ordem, tá, gente? Então, cronologicamente, ela não está correta aqui na nossa Bíblia, tá? Vamos lá. O porquê que esses 5 livros do Pentateuco foi direcionado para esse povo, o povo hebreu. Imagina comigo, o povo hebreu, ele está sendo mantido como escravo lá no Egito. Aí Deus levanta Moisés para libertar esse povo, para ir em direção a uma terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. Então vemos que esse povo são descendentes de Abraão, a quem Deus direcionou uma promessa. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora, Moisés, depois de muitos acontecimentos que nós vamos saber depois, Moisés vai tirar esse povo do Egito. Esse povo vai caminhar pelo deserto. Esse povo vai caminhar em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas até chegar lá, muita coisa vai acontecer. Então pensa comigo, um povo que vivia como escravo por 430 anos, se eu não me engano, 400 e poucos anos, o povo vivendo como escravo em uma nação que não é a nação que eles pertenciam. O povo já tinha se esquecido muita coisa. Embora Deus estava com eles em todo o tempo, a palavra de Deus fala que eles eram fortes, que eles eram férteis, eles multiplicavam com muita facilidade. Tanto é que o faraó do Egito,
Ele temia esse povo porque eles se multiplicavam muito, eles eram muito fortes. Então, o que ele pensava? Vamos jogar bastante trabalho nesse povo, fazer eles trabalhar muito, para eles não quererem se rebelar contra nós e tomar o nosso reino. Então, por isso que eles eram mantidos ali como escravos. Mas era um povo que a roupa não se desgastava, era um povo amado e escolhido por Deus. Mas, ali no Egito, eles tinham uma vida de muito sofrimento. Por isso, Deus promete libertá-los, depois deste período de 400 e poucos anos, para levá-los para uma terra deles, uma terra própria para eles. Então agora, vamos lá para o deserto. O povo já saiu do Egito, já atravessou o Mar Vermelho e agora já está com os pés no deserto, onde era para ser uma trajetória rápida de apenas 7 dias. Esse povo fica ali no deserto por 40 anos. Isso mesmo, 40 anos, porque murmuraram e foram infiéis a Deus. Isso também nós vamos aprender quando a gente chegar lá no Êxodo. Então, esse povo está ali no deserto, caminhando pelo deserto, sem ter noção do que é lei, sem ter noção de onde eles vieram, sem conhecer a sua descendência, sem conhecer a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, por isso, Deus fala a Moisés, escreve aí as revelações que eu vou te entregar, porque é importante que esse povo saiba, Deus é um Deus justo, é um Deus que não deixa ninguém ser enganado, é um Deus que não deixa ninguém desavisado. Então Deus teve o cuidado com esse povo, embora eles eram infiéis para com Deus, Deus ainda teve esse cuidado de contar para eles de onde eles vieram. Então imagina você, Moisés lá sentado, conversando com Deus face a face e anotando tudo que Deus estava falando para ele. Vai, Moisés, escreve aí a história de Abraão. Agora escreve aí a história... antes da história de Abraão, escreve aí a história da criação, como eu criei todas as coisas, como eu criei o céu, como eu criei as estrelas, os luminares, como eu fiz a separação das águas, como eu criei os dias. E Deus vai falando ali para Moisés. Deus fala assim, porque você vai relatar para esse povo tem que saber o Deus, precisam conhecer quem é o Deus deles. Porque Gênesis, gente, vocês vão ver que quando a gente começar mesmo o estudo de Gênesis, ele revela, gente, o caráter de Deus. Ele revela o amor que Deus tem por nós, que Deus tinha por aquele povo. Então, o livro de Gênesis, ele é crucial para a gente, para revelar para nós o caráter desse Deus, que é o Deus que nós servimos. Então, Moisés começa ali a escrever. Aí depois Deus começa a dar leis. Nós vamos ver no livro de Levítico. Deus começa a dar leis para Moisés passar para aquele povo, porque era um povo que não tinha noção de nada, não sabia o que era certo, o que era errado. Lembra que eles eram escravos no Egito? Então, eles não tinham muita noção do que era certo, do que era errado. Deus começa a dar leis acerca do casamento, acerca do sacrifício. E o mais importante que eu quero chamar a sua atenção aqui, essas leis também serviam para que aquele povo entendesse que Deus é santo, que eles tinham como se achegar diante de Deus, sim, mas não de qualquer maneira. Isso também serve de lição para nós. Nós temos o direito hoje de nos achegarmos a Deus, de orar e falar com Deus, mas não é de qualquer maneira. Para que isso aconteça, é necessário que haja santidade. Deus, ele vai exigir de nós santidade, assim como ele exigiu daquele povo. Porque antes eles estavam vivendo numa nação completamente idólatra, uma nação que não adoravam ao Deus de Israel, uma nação que usava de prostituição. Na Bíblia fala que eles tinham prostitutos cultuais, que em seus rituais de adoração aos deuses deles, eles realizavam prostituição como ritual. Olha isso, gente. Então, Deus agora libertou aquele povo não somente da escravidão física, mas o desejo de Deus agora é libertar aquele povo da escravidão da mente. Aquele povo já estava livre, caminhando pelo deserto em rumo à terra prometida, mas era um povo ainda que estava escravo mentalmente. Então, quando Deus ele deseja nos libertar da escravidão,
Deus ele deseja realizar a libertação completa. Deus deseja que nós sejamos libertos na nossa mente também. Então é isso que Deus desejava fazer com aquele povo. E em todo tempo nós vamos ver Deus se aproximando, querendo ter proximidade com aquele povo. Gente, tem uma pastora que às vezes eu assisto às aulas dela e um dia ela falou algo tão profundo que os olhos dela se encheram de lágrimas, gente. Nós vamos ver que após a queda do homem, após o pecado, Deus já tinha um plano. Deus não é pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Logo após a queda, nós vamos ver daqui a pouquinho, Deus já entra com uma solução. Deus já entra com uma solução de que Jesus ia vir para resolver tudo. Então, olha quanto tempo passou da criação até a chegada de Jesus, gente. Passaram-se muitos anos. Então, Deus poderia ter esperado, Deus poderia ter cortado. Fala que Deus permaneceu em silêncio por 430 anos, que foi o tempo que o povo permaneceu como escravo. Então, Deus poderia ter permanecido em silêncio sem se relacionar com o homem até a chegada de Jesus, até o nascimento de Jesus? Poderia, gente. Mas o que motivou Deus a querer se aproximar do ser humano novamente, mesmo ainda faltando tantos anos para o nascimento de Jesus, para o cumprimento da promessa? Porque em todo tempo nós vamos ver, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós vamos ver que é tudo a respeito de Jesus também, gente. Porque quando Deus vai falar assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo assim, façamos. Então, quem está junto com Deus lá, gente? Jesus e o Espírito Santo. Então, Jesus ele está presente em tudo. Conforme nós formos caminhando nessa jornada de estudos, nós vamos ver que tudo diz respeito a Jesus. Que o Antigo Testamento, na verdade, ele é uma sombra daquele que haveria de vir. E aí, quando Jesus nasce, se concretiza a promessa. Então, nós vamos ver que é tudo a respeito de Jesus. Então, nós não podemos tirar Jesus do Antigo Testamento. Não é porque ele ainda não nasceu que ele não faz parte, tá? Então, tanto é que nós vemos várias passagens, conforme nós vamos estudando, de aparições, às vezes até do próprio Jesus, que pode ter aparecido ali para as pessoas e enfim, nós vamos acompanhar isso nos estudos. Então, o que motivou Deus a ter relacionamento com esse povo de novo? Mesmo esse povo tendo pecado, sido infiéis, mesmo após a queda, mesmo após o homem ter entregado o domínio que Deus tinha entregado na mão dele para Satanás. Então, sabe o que motivou esse Deus, que é o meu Deus e é o seu Deus? Foi saudade, gente. Deus, ele sentiu saudade. Assim como ele sente saudade de mim, ele sente saudade de você. Deus, ele sentiu saudade de se relacionar com o ser humano. Por isso que Deus, ele volta. Olha só, gente, o amor desse Deus. O amor desse Deus não pode ser, não tem como descrever. O amor, tem pessoas que falam que o amor mais próximo, que se iguala ao amor de Deus, é o amor de mãe. Mas ele se aproxima, gente, porque ainda assim tem mãe que abandona o seu filho. Mas a palavra de Deus diz que ainda que a mãe abandone um filho que ainda mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Gente, isso é muito incrível. Olha que Deus maravilhoso. Então, Deus, ele sente saudade do ser humano, ele resolve criar tudo isso para voltar a ter um relacionamento com o ser humano novamente. Então, Deus dá todas essas instruções para Moisés. Moisés escreve aí o livro, os 5 livros que nós chamamos o Pentateuco, tá? Então, sempre que você ouvir sobre o Pentateuco, diz respeito a esses 5 primeiros livros que Deus entregou, inspirou Moisés a escrever, direcionado a esse povo hebreu, tá? Esse povo que ia precisar dessas palavras, ia precisar relembrar as suas raízes, saber quem foram seus antecessores, saber quais eram as promessas que estavam sobre a vida deles,
né? Por que eles eram assim tão numerosos? Então eles precisavam saber, conhecer o Deus que tem poder sobre os céus, sobre a terra. Porque enquanto lá no Egito eles cultuavam o rei Sol, o Deus Lua. Gente, outra coisa importante, Deus ele não aceita ser trocado. A adoração é somente para Deus. Então não tem como a gente terceirizar e querer adorar algo que Deus criou, porque o sol e a lua foi algo que Deus criou. Então eles colocavam Deus de lado lá no Egito, né, os egípcios, e eles cultuavam ao sol. Tudo para eles era motivo de virar Deus. Até serpente, gente, eles faziam virar Deus. Então nós vamos ver isso também quando nós chegarmos lá no Êxodo, o que eles faziam. Então Deus não aceita ser adorado através da sua criação, tipo assim, por algo que ele criou. Nós temos que adorar somente a Deus e não adorar o sol, porque antes mesmo de ter sol e de ter lua, a palavra diz assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No original, lá no original, gente, no hebraico, na Bíblia original, porque essa Bíblia nossa aqui, ela é uma tradução, tá? Muitos de vocês vão ter alguma diferente uma da outra, alguma tradução, mas a Bíblia ela é a mesma, tá? Deus teve esse cuidado de manter a palavra dele íntegra, imutável. A palavra de Deus, ela não entra em contradição, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela é coerente. Conforme nós fomos lendo, várias pessoas escreveram a Bíblia, vários homens. Então, em todos os livros, a gente vai ver que tem uma coerência entre um livro e o outro. Então, mesmo depois de tanto tempo, ainda tem coerência. Por quê? Porque Deus preservou essa palavra, gente, para que chegasse até os dias de hoje. 2000 anos depois, aquilo que foi transmitido a Moisés está chegando até nós de maneira mastigada, tá, gente? Porque eu também vou explicar para vocês já qual foi a linguagem que Moisés usou para escrever esses 5 primeiros livros, tá? Então, gente, Deus ele não aceita ser adorado, trocar a sua adoração, né? Na verdade, não aceita que a gente troque a adoração e adore aquilo que ele criou. Então, nós não podemos de maneira nenhuma adorar aquilo que ele criou. Nada. Nós temos que adorar somente ao Criador e não adorar a criação e nem as criaturas. Ficou claro até aí, gente? Então, vamos lá. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho qual foi a linguagem que Moisés usou para escrever a Bíblia. Então, quando você ouvir falar sobre a Septuaginta, o que é Septuaginta? Foram 70 sábios que se dedicaram em traduzir e interpretar. Gente, eu acredito que teve muita dificuldade para eles fazerem isso, porque nós sabemos que ao passar dos anos, as linguagens, as línguas, elas foram modificadas, né? Tanto é que se você pegar uma Bíblia aí mais antiga, você vai ver que a linguagem dela é bem mais difícil. São palavras que não se usa mais no nosso vocabulário hoje. Então, por isso, temos a NVI, que é a nova versão. Essa daqui que eu tenho é a nova versão internacional. É uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais moderna, de fácil entendimento. Mas eu lembro que quando eu era criança, tinha lá uns 7 anos de idade, eu ganhei uma Bíblia pequenininha, de zíper ainda, e eu tenho ela até hoje, inclusive. E a linguagem dela era um pouquinho difícil. Então, por isso que algumas pessoas às vezes têm alguma dificuldade de entender o que aquele texto está querendo dizer. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para aquele cenário da época de Moisés. Vamos pensar comigo. Moisés, ele foi educado em toda a cultura e ciência do Egito. Moisés cresceu e foi educado em uma das maiores faculdades da época, o Egito, gente. Embora ele era hebreu, mas ele foi criado pela filha de Faraó no Egito. Já vemos aí Deus já levando Moisés para lá, porque Deus tinha um propósito. Nós vemos também, gente, que nada acontece por acaso. Em tudo Deus ele tem um propósito. Então, quando as crianças estavam sendo jogadas lá no Rio Nilo, os meninos estão sendo jogados lá no Rio Nilo,
Deus ele dá a estratégia para a mãe de Moisés cuidar dele até os 3 meses de idade. Quando ela já não podia mais esconder Moisés, ela coloca ele num cestinho, envolve ele de betume e lança aquele cestinho no rio. E a irmã de Moisés, Miriam, ela fica acompanhando à distância para ver até onde aquele cestinho vai. E a filha de Faraó, que estava se banhando ali no rio, naquele rio, ela encontra, pede para uma de suas amas buscar aquele cestinho. E ela vê que é um menino e ela se encanta por Moisés e ela decide ela mesma criar. Gente, olha só como o cuidado desse Deus. A filha de Faraó, aquele que estava mandando matar todos os meninos, a filha desse mesmo Faraó decide criar Moisés como seu filho. Olha só, existem algumas coisas que parecem ser loucuras aos nossos olhos, ao nosso entendimento, mas é a maneira que Deus trabalha, porque Deus, ele confunde a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela vai além, não tem nada a ver com a sabedoria, com aquilo que a gente conhece a respeito de sabedoria. Então, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que acham que são. Então, Moisés, ele é educado em toda essa cultura egípcia. Imaginem vocês que Moisés não era qualquer um. Moisés era uma pessoa que tinha grande entendimento, ele sabia a escrita egípcia. Sabe quando você vê lá aquelas pirâmides com aqueles escritos lá, aqueles homenzinhos, desenhinhos? Então aquela ali era a linguagem, se não me engano, ideogrâmica, tá? Não sei se estou falando a palavra certa, tá? Que era a linguagem que eles usavam no Egito. Então, mas não foi essa linguagem que Moisés usou para escrever esses livros, o Pentateuco. Por quê, gente? Eu vejo já como um cuidado de Deus com o povo hebreu. O povo hebreu, embora eles eram escravos no Egito, muitos deles não sabiam ler nem escrever nessa linguagem, né? Nessa linguagem do Egito. Então, se Moisés usasse essa linguagem egípcia, com certeza aquele povo não ia conseguir identificar. Aí você fala para mim, então, Camila, com certeza foi na linguagem hebraica. Também não, gente, porque a língua hebraica ainda não existia, porque a língua hebraica foi criada muitos anos depois de Moisés, então ainda não existia. Então, que linguagem é essa que Moisés usou para escrever lá os mandamentos, para escrever a respeito das leis, para escrever a respeito do Pentateuco, desses 5 primeiros livros da Bíblia? Gente, foi a linguagem alfabética. E como essa linguagem alfabética surgiu? Ela surgiu quando alguns hebreus ali, uma colônia, eles criaram essa linguagem. Era uma mistura da linguagem egípcia, mas de uma forma mais simplificada. Uma linguagem que eles mesmos criaram para se comunicar entre eles. E pasmem vocês, a linguagem egípcia, grega, ela não existe mais, ela ficou esquecida. E o hebraico também ficou esquecido, gente. A linguagem que Deus preservou até os dias de hoje foi a linguagem alfabética. Olha só, gente, mais um exemplo da grandiosidade desse nosso Deus. Então, Moisés usou essa linguagem alfabética que talvez era ali uma mistura de cuneiforme, né? Quando eles pegavam, o que é essa linguagem cuneiforme? Não vou me aprofundar porque essa também não tem propriedade nesse assunto. Foi uma aula que eu tive, mas é uma aula bem complexa. Se você tiver interesse de saber, depois você me pergunta, que eu vou ter um prazer de enviar para você a respeito dessas linguagens, tá? Porque é bem interessante saber. Então, como eu sou curiosa, eu gosto de aprender muita coisa. Então, essa linguagem cuneiforme, gente, também era aquela que eles faziam acunho em uma... eles usavam muito isso lá no Egito também. Pegavam a argila e quando ela estava mole, eles iam lá e ia riscando e desenhando. Não era letrinha por letrinha como nós temos aqui hoje, tá? Mas
não foi também essa linguagem cuneiforme que ele usou. Por quê? Nós estamos vendo que ele estava no deserto. E deserto tem o quê? Areia. Então não tinha como ele escrever na argila. E deserto também não tem muita água, gente. Então não tinha como ele molhar nada ali para ele escrever. Então, provavelmente foi através dessa linguagem alfabética, tá? Então, só a nível de curiosidade mesmo, tá, gente? Agora, vamos lá entrar nesse panorama, vamos fazer um panorama geral da Bíblia. Como eu falei para vocês, já contei para vocês o que quais são esses 5 primeiros livros, né? Então, o livro de Gênesis, não precisa anotar, porque vai ser enviado para vocês o material com tudo isso, tá? O livro de Gênesis significa o princípio, né? A criação, ou então em algumas Bíblias vai estar no princípio, tá? O livro de Êxodo significa saída, que é a saída do povo do Egito, agora já em rumo à Terra Prometida, tá? É uma mudança de território. O livro de Levítico, que fala a respeito dos levitas, né? E da criação das leis, tá? Das leis estabelecidas por Deus. Mas às vezes vai parecer um livro meio cansativo, né? Aquele monte de lei. Mas eu quero também te direcionar a não enxergar esse livro apenas como um livro de leis, mas até a compreensão que é um livro de relacionamento. Um livro onde Deus determina essas leis para que o homem saiba como se relacionar, para que o homem tenha condições de se relacionar com esse Deus que é santo, que está disposto sim a se relacionar com o homem, mas da maneira que ele propor, porque Deus é santo. Então importa que nós também estejamos em santificação constante, para que nós possamos nos relacionar com esse Deus. Então, como eu tinha falado, antes eles estavam no Egito, que era um lugar totalmente corrompido, né? Então Deus fala, não, agora vai ser diferente. Vocês vão alcançar uma terra prometida que eu prometi para vocês, sim, mas vai ser diferente. Vocês precisam se atentar para algumas regras. Vocês precisam entender que vocês estão diante de um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, mas também um Deus de justiça e santidade, tá? Aí depois nós vamos ter o livro de Números, que é o recenseamento, que é a primeira vez que Deus pede para Moisés contar o povo, tá? Então Deus vai pedir para Moisés contar esse povo lá no deserto. Depois nós vamos ver o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Por que a repetição da lei? Nós vamos ver que Moisés vai repetir as leis para o povo, as mesmas leis que foi criada lá em Levítico. Por que Deus vai repetir essas leis, Camila? Porque nós vamos acompanhar lá, quando nós formos estudar o Êxodo e os demais livros, né, do Pentateuco, nós vamos ver que o povo que saiu do Egito, eles foram infiéis a Deus, eles foram ingratos. Então aconteceram algumas coisas que Deus falou para aquele povo, vocês não vão entrar na Terra Prometida. Então aquele povo peregrinou por 40 anos no deserto, mas os que murmuraram, presta atenção nisso que eu vou falar, gente, para vocês verem por que quando as pessoas, os pastores, pais, pregadores, alertam sobre a murmuração, tá, gente? Porque a murmuração, ela é terrível. Aquele povo que murmurou, que Deus tirou eles do Egito, eles não entraram na Terra Prometida, com a exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos que Deus poupou, tá? E nós vamos saber o porquê também mais adiante. Então, quem que entrou nessa Terra Prometida? Ninguém? Não, gente. Quem entrou nessa Terra Prometida foram os filhos daquele povo que murmurou no deserto. Os filhos desse povo vai tomar posse da terra que Deus prometeu. Deus falou, vocês não vão entrar, mas os filhos de vocês, que vocês estão achando que vão morrer aqui no deserto, que vocês estão achando que eu não vou cuidar de vocês, nem deles, a esses filhos
eu digo a vocês que eles vão entrar na terra que eu prometi que vocês iam entrar. Mas por conta da murmuração de vocês, do pecado de vocês e de tantas outras coisas que depois nós vamos aprender, só tô dando um spoiler aqui, tá? Vocês não vão entrar na terra prometida. Então, Moisés precisou repetir essas leis para aquelas crianças que nasceram no deserto, que cresceram ali no deserto, que eles não tinham conhecimento. Gente, e Deus não tem neto, Deus tem filho. Por que que Deus pede para Moisés repetir aquelas leis? Porque Deus ele é um Deus justo. Aquelas crianças, elas precisavam conhecer as leis e tudo que Deus tinha falado para os pais dela, Deus quer trazer ao conhecimento delas também, gente. Porque Deus ele se preocupa com cada um de nós de maneira individual. Então Deus traz ao conhecimento daquelas pessoas que nasceram ali no deserto. Então por isso que Moisés vai repetir essa lei, tá? Aí depois nós vamos ver Josué. O livro de Josué vai falar a respeito da conquista da terra prometida. Nós vamos ver ali que o povo já está saindo do Sinai e já está se assentando em Canaã, que é a terra prometida, tá, gente? Depois nós vamos para o livro de Juízes, que é quem governa o povo hebreu, né? Que agora é o povo de Israel. Então, por que era um juiz? Hoje, né, nós temos governadores, nós temos presidentes para governar o povo, mas na época eram os juízes. Depois nós vamos estudar também o livro de Juízes. Depois temos o livro de Ruth, que conta uma história muito bonita de um relacionamento entre uma nora e a sogra, e uma história muito linda que tá na Bíblia. Outra coisa que eu quero trazer à memória de vocês, gente, tudo que está na Bíblia é importante. Não quero que você olhe assim, mas quando começa a falar da genealogia, é muito nome, Camila, é muito número, é muita coisa, é bem complicado. Mas, gente, se está na Bíblia é porque Deus quis que estivesse ali. Então, tudo que está na Bíblia é porque Deus permitiu que estivesse, tá? Não tem nada que está na Bíblia que é por acaso, tá, gente? Então, temos o livro de Ruth. Nós vamos ver que Ruth se casou com Boaz e dali, gente, veio a descendência de Davi, que foi o rei de Israel, um dos reis de Israel, o rei que Deus prometeu honrar a aliança e manter sempre um rei no seu trono. Nós vamos conhecer a história de Davi também, que é uma história muito bonita. Então, Davi, gente, os antecessores de Davi vem dessa família, da família de Ruth, tá? Depois nós vamos ver, então, esses 3 livros aqui, Juízes, Josué, Juízes e Ruth, vai relatar a saída do Sinai e o povo já se assentando em Canaã, tá? E vamos ver já Israel se tornando uma nação. Olha só que bonito, gente. Antes um povo que era escravo, que não tinha nação nenhuma, agora já está se tornando uma nação, tá? Vemos aí Deus cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, que nós vamos aprender também. Estou fazendo só um panorama geral, tá? Depois nós vamos ver a monarquia de Israel no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Diz respeito aqui sobre a monarquia de Israel. Esses livros, eles cobrem todo o período da monarquia de Israel até quando o povo é levado para o cativeiro, tá? Nós vamos estudar sobre isso também, porque após a morte do rei Salomão, o povo, o reino de Israel, ele se divide. Tem uma divisão de reino, tá, gente? Então, antes era uma nação só, Israel. Aí, e o que ocasionou essa divisão de reino, Camila? Uma briga de irmãos. Uma briga de irmãos fez com que as 12 tribos de Israel se dividissem. Então, o que era para ser uma nação só, agora é 10 irmãos para um lado e 2 para o outro. Então, pega aí os 10 irmãos formando a nação de Israel e 2 que são Judá e Benjamim formando a nação de Judá, tá? Então, preste atenção agora, ó. O Reino Sul, já vou enviar também no material para vocês por escrito, tá? Reino Sul diz respeito a Judá, é a capital de Judá,
Jerusalém. Te lembra alguma coisa? Então, eles tinham seu próprio rei. Já estamos falando do reino dividido, tá? Agora, Reino Norte. Reino Norte diz respeito a Israel. E a capital de Israel, na época, Samaria. Tá? Também tinha o seu próprio rei. Então, depois disso, nós vemos que depois de um período, termina a monarquia de Israel. O Reino Norte ele é atacado primeiro, ele é levado para o cativeiro. O povo assírio invade Israel e leva o povo de Israel para o cativeiro, tá? Leva o povo cativo. Então, o Reino Norte, o Reino Norte está no cativeiro agora. O Reino Sul continuou. Judá continua sendo uma nação, tá? Aí, depois de alguns anos, que eu vou mandar no material para vocês também, o Reino Norte, o Reino Sul, perdão, ele também é levado para cativeiro babilônico. Os babilônios invadem a nação de Judá e leva esse povo cativo. Aí depois, gente, mais à frente, vamos ver que a Babilônia, ela é tomada pelos persas. Então, quando o reino está sob o domínio persa, estamos vendo aqui os dois reinos que antes tinham seus próprios reis, que eram Judá e Israel, né? Reino Sul e Reino Norte. Agora não tem mais rei nenhum, não é mais nação nenhuma. Ambos estão sendo mantidos sobre cativeiro, né? Então, quando chega o rei persa, que nós vamos estudar sobre isso também, quando chega o rei persa, ele lembra, alguém fala para ele que tem um decreto que aquele que fizesse mal ao povo de Deus, ao povo de Judá, ia sofrer severas consequências. Então esse rei, por ter medo da mão de Deus, do que Deus poderia fazer com ele, por ele estar mantendo aquele povo, fazendo tanto mal àquele povo, ele dá um decreto para que aquele povo retorne a Jerusalém. Então agora nós vamos ver o livro de Esdras e Neemias. Esses dois livros, gente, eles vão narrar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Ele vai falar sobre a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros e do templo. Então, o livro de Esdras e Neemias vai falar sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém, reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Aí nós vamos ver que o povo vai voltar em 3 levas, não vai voltar tudo de uma vez, tá? Então, primeiro, eles vão voltar com o chefe Zorobabel. O rei persa dá toda a autoridade para que Zorobabel volte com a parte do povo. Então, Zorobabel vai e com ele leva alguns, como fala, gente? Ele leva alguns ouro, prata. O rei fala, olha, eu vou te dar aquilo que você precisar para você levar junto com você. E lá na palavra de Deus fala que Zorobabel teve vergonha de pedir para o rei mandar soldados junto com eles, porque ele falou assim, o que ele vai pensar se nós servimos a Deus e eu falar para ele assim, ó, manda soldados para proteger a gente no caminho, para que nenhum ladrão roube a gente no meio do caminho, porque seria uma viagem longa, gente, e eles iam atravessar uma longa distância para chegar em Jerusalém. Então, Zorobabel ora e pede para que o próprio Deus guarde a vida deles durante essa viagem, porque ele fala assim, como eu vou pedir para ele soldado, escolta para proteger a gente, se eu estou falando para ele a respeito de Deus, aquele que pode todas as coisas. Ele falou, então Deus, eu estou contando com a tua proteção. E a palavra de Deus fala que nada aconteceu com eles enquanto eles voltaram para Jerusalém. A primeira leva, estou falando aqui, tá? Guiada por Zorobabel. Então, depois nós vamos aprender muito a respeito desse homem, que é uma história muito bonita, tá? A importância dele. Então, o livro de Esdras vai contar isso. Aí, Esdras, ele volta com a segunda leva. O rei, ele também autoriza ele voltar com mais uma quantidade de gente para Jerusalém, para ajudar Zorobabel, que já estava lá. Aí, depois, a terceira leva vai com Neemias.
Então, vocês já devem ter ouvido a história de Neemias. Neemias vai voltar com a terceira leva do povo judeu para Jerusalém, para ajudar na reconstrução da cidade, tá? Agora vamos falar sobre os livros poéticos, gente. Também vou mandar, tá tudo por escrito no material de vocês. Os livros poéticos são eles, o livro de Esther, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? E o que são esses livros poéticos, Camila? São livros que relatam os cânticos e poesias do povo de Israel. O povo se expressava com cânticos de lamento, cânticos de alegria. Eles faziam poesias a respeito do Senhor, a respeito do que eles estavam vivendo, quando eles estavam no cativeiro. Então, esses livros vai relatar para nós. O livro de Jó também, que fala sobre a história de Jó, uma história muito bonita, muito forte também, né? Depois nós vamos ter, gente, os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros que diz respeito aos profetas, é chamado de profetas maiores. Por que profetas maiores? Não é que eles eram maiores, mais importantes do que os outros, não é isso. Quando fala profetas maiores, é porque eles profetizaram por um período maior de tempo, tá? Então, por isso, eles são chamados como profetas maiores. Depois nós vamos ter o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias, tá? E esses são os profetas menores. Então, por que, gente, é chamado de profetas menores? Porque profetizaram por um período menor de tempo, tá bom? Então, deixa eu só fazer uma análise aqui, só para ver se eu tô certo aqui. Gente, e depois de Zacarias, tem também o livro de Malaquias, tá? Eu tinha esquecido de colocar aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Então, temos também o livro de Malaquias aqui dentre os profetas menores, tá bom? Então, gente, espero que esteja sendo claro, tá? Toda essa explicação. Eu sei que pode estar parecendo muito complexo para vocês que estão iniciando agora, mas tenham paciência, porque com o passar do tempo, vocês vão se familiarizando. Eu sei que é muita informação, tá? Mas assistam essa aula. Se for preciso, assistam de novo, tá? Para você absorver o máximo de conteúdo, tá, gente? Isso aqui é um conteúdo muito rico. Isso aqui é resultado de muita busca, tá? Da minha parte, até investimento. Fiz até alguns investimentos em alguns cursos e não foi pouco dinheiro. E eu estou passando aqui para vocês tudo de maneira gratuita, tá, gente? Porque a minha intenção é que você tenha conhecimento mesmo da palavra de Deus, tá? Em um mundo onde tudo é cobrado, né? O Senhor colocou esse propósito no meu coração de estar disponibilizando para vocês isso de forma gratuita, tá, gente? Então, estudem bastante. E agora que nós já fizemos esse panorama geral da Bíblia, vamos começar a colocar o nosso pé lá no Gênesis. Vamos para lá, então? Então, vamos lá, gente. Vamos começar essa jornada maravilhosa da Palavra de Deus. Quero ler aqui com vocês, então, o primeiro capítulo. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, tá? Vamos falar sobre o princípio. Então, diz assim, na minha versão: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ah, tá. Eu vou ler mais um versículo aqui, tá, gente? Ó. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Vou continuar aqui porque eu quero chegar aqui num versículo, gente, onde nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Não é que eu já vou encerrar, não, mas eu quero encerrar a leitura. Tinha falado que eu ia ler só os 3 primeiros versículos, mas não. Quero ler até o versículo 10, na verdade, tá? Então, vamos continuar aqui. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então, quero encerrar a leitura aqui. Grave isso. E Deus viu que ficou bom. Então, vamos lá. Alguns estudiosos dizem, isso não é nada comprovado, tá? Mas alguns teólogos afirmam, né, que entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter acontecido um espaço de milhares de anos. Por quê? Porque diz que no princípio Deus criou céus e terra e ponto. Acaba aqui. Então, Deus criou céus e terra. Lá no livro de Jó, ele vai falar assim, que quando Deus estava criando, fazendo a criação, os anjos se rejubilavam de alegria em tudo que Deus estava criando. Então, por que no segundo versículo vai falar assim que era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo? Não faz muito sentido. Mas lembra que eu falei para vocês que a palavra de Deus ela é coerente? Porque, gente, existe uma cronologia, tá? Embora ela não está citada aqui, pode ter havido sim esse tempo, tá, de espaço entre o primeiro e o segundo versículo. E o que aconteceu nesse espaço? Alguns estudiosos dizem que foi quando houve a rebelião de Satanás no céu, que eles chamam de a teoria do intervalo, tá? Que foi o que ocasionou, quando Satanás ele se rebelou contra o Senhor, ele foi expulso do céu. Lá ele tinha um nome que era Lúcifer, que era anjo de luz. E quando ele é expulso dos céus, ele tem o nome de Satanás, que Satã, gente, deixa eu achar aqui, significa, eu anotei aqui, adversário, tá? Então, quando ele é expulso do céu, ele não é chamado mais de anjo de luz, ele é chamado de Satanás, que isso quer dizer adversário. Então, alguns estudiosos dizem que existiu essa teoria do intervalo. Por isso que no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Por isso que agora ela estava sob o domínio de Satanás. Então, ela estava sob total trevas, tá, gente? Então, Deus agora vem, aí vai falar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, agora vai falar a respeito da criação. Deus vai começar a criar a terra, essa terra que nós vivemos hoje. Deus vai começar a preparar a terra para que ela esteja habitável para o homem. Nós vamos ver que nos 3 primeiros dias, Deus vai criar a terra e todas as coisas. E nos outros 3, Deus vai fazer a criação, que vai compor, que vai usufruir, né, dessa terra que ele vai criar. Primeiro ele vai criar céus e terra, né? Ele vai separar o firmamento, ele vai
criar os luminares, depois ele vai criar os animais, depois ele vai criar o próprio ser humano, né? Então, Deus primeiro ele vai preparar, ele vai entregar a terra pronta para que o homem possa usufruir dessa terra, tá? Então, cria esse raciocínio aí na sua mente, que Deus ele entrega a terra pronta para o homem, tá? Entrega tudo pronto. Então, depois vai dizer assim: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Na Bíblia, na escrita original, está escrito, e Deus disse luz e luz. Na original não tem o verbo, tá? O verbo de haja, né? Então, nós vemos aí o poder da palavra de Deus, de Deus pronunciar a palavra, ele trazia a existência só ao emitir o som da sua voz. Então, com isso, nós vemos a importância de profetizarmos. Nós vamos ver depois lá no livro de Ezequiel, quando Deus fala assim para ele, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos, quando Ezequiel está lá no vale de ossos secos, tá? Então, Deus está pedindo para ele abrir a boca dele e profetizar. Então, em diversas situações da nossa vida, Deus vai exigir que a gente profetize, porque só mediante a uma palavra lançada, nós vamos ver um milagre acontecer. Nós vamos ver uma situação sendo transformada, porque às vezes não vai ser suficiente a gente orar em pensamento. Deus conhece o nosso pensamento? Conhece. Deus ouve quando a gente ora baixinho? Ouve, com certeza sim. Mas vai ter situações que nós vamos precisar profetizar, porque há poder sim nas nossas palavras lançadas. Então, Deus disse luz e luz. Isso não é maravilhoso, gente? Então, nós vemos aqui um motivo para que nem o sol e nem a lua seja adorado, porque aqui eles ainda nem foram criados. Então, nós vemos que a luz, ela vem do próprio Deus. Quando Deus disse luz e houve luz, essa luz não era o sol e nem a lua ainda. Aí Deus vai criar os luminares, Deus nem colocou nome. A palavra não fala assim, Deus criou o sol e Deus criou a lua. Deus fala, Deus criou um para governar, e Deus fez os dois luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então Deus chama de luminares, tá? Deus nem coloca o nome para ele já não ter motivo para ser adorado, tá? E mesmo assim o povo ainda adorava, tá? Então nós vemos que essa luz, ela vem do próprio Deus, tá? Agora vamos dar sequência aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês a mais um fato importante, gente, que é lá no versículo 10, quando Deus ele termina de fazer a separação, né, o ajuntamento das águas, quando ele faz a parte seca, né, faz os mares, a palavra de Deus fala assim, e Deus viu que ficou bom, né? Nós vemos um contentamento de Deus aqui. E Deus também, gente, vejam também que Deus ele faz por partes, tá? Antes de eu entrar na parte do contentamento aqui, perdão. Deus ele cria a terra por partes, tá? Para o homem saber, ele poderia ter criado tudo de uma vez, gente? Poderia ter falado assim, haja tudo. E tudo que estava na mente dele ali ia aparecer. Tudo que ele tinha em mente, projetado, já aparecer. Poderia? Poderia. Mas Deus, ele faz isso justamente para nós, para o homem entender que é preciso ter um intervalo, tá? Para ele criar um dia diferente do outro. Porque o nosso ritmo é diferente do ritmo de Deus. O ritmo humano é diferente do ritmo de Deus. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, Deus criou essa divisão de dias, né? Tanto é que depois Deus vai criar tudo na semana, tá?
Deus vai fazer e no 7º dia ele descansa. Depois que ele termina de fazer tudo, ele descansa, tá? Mas, então, existe um limite. Deus está mostrando para o homem ali que existe limite, tá? Ele cria, põe um limite, aí só no outro dia ele vai fazer a outra coisa. Então, porque ele está estabelecendo alguns limites para o ser humano. Aí, quando Deus fala que ficou bom, gente, eu tinha uma curiosidade em saber o porquê tá escrito assim, dessa maneira, e Deus viu que ficou bom, ou Deus viu que era bom, né? Não sei como que vai estar na tua Bíblia aí. E eu vou falar isso aqui, nós já vamos encerrar por aqui, tá, gente? E vocês viram aí que eu falei somente a respeito do Antigo Testamento, tá? Nós vamos entrar no Novo Testamento depois, tá? Por isso que eu não falei os livros do Novo Testamento ainda, tá? Que eu tô lembrando aqui agora. Então, deixa eu tomar uma água aqui. Então, por que tá escrito na nossa Bíblia? E Deus viu que era bom. Gente, olha como que esse Deus, ele é maravilhoso. Deus me trouxe uma revelação. Eu vou tentar te passar o meu raciocínio, tá? Tudo que Deus faz é bom. O caráter de Deus é ser bom. Deus, ele não é mau. Embora tenha sido incutido na sua cabeça quando você era criança que Deus é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus que pesa a mão. Não, gente. Deus é um Deus mau, um Deus bom, perdão. Um Deus bom e um Deus justo. Então, tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher de acordo com aquilo que ele plantou, tá? É a lei da semeadura, tá? Então, se existem algumas coisas ruins no mundo, isso é consequência do pecado, que nós vamos ver mais à frente, tá? Não é culpa de Deus, porque não tem como vir maldade, porque maldade não faz parte do caráter de Deus. Deus, ele é bom. Quando fala assim, Deus viu que era bom, imagina vocês, Deus criando lá. Olha, não é que ficou bom, porque só poderia ter ficado bom, porque Deus é bom, né? E se há algo de ruim, gente, a culpa não é de Deus, a culpa é de Satanás, tá? Que induziu o homem a pecar e fez com que o homem caísse nesse pecado. Então, é a consequência do pecado que traz tudo que há de ruim na terra, no mundo, tá, gente? Então, quando fala assim que Deus ficou bom, esse contentamento de Deus, ele tem que nos levar a uma reflexão de que nós devemos nos regozijar com todas as coisas que Deus criou, porque Deus não deixou nada de ruim para nós. Quando Deus coloca o homem lá no Éden, Deus coloca o Éden perfeito. A palavra fala que Deus, ele, na viração do dia, mais ou menos 6 horas da tarde, Deus descia lá no Éden para ter um relacionamento com Adão e Eva. Então, o espírito, o mundo espiritual e o mundo físico era ligado, não tinha separação. Mas após a queda, após o pecado, que nós vamos ver na próxima aula, esse mundo físico e espiritual foi separado, tá, gente? Foi cortado esse vínculo. Então, quando Deus entrega o Éden, quando Deus cria o homem, Deus cria ele perfeito, tá? Lá tudo era bom, não tinha morte, tá, gente? Mas, então, você me pergunta, então, por que, Camila, que Deus permitiu que o homem comesse aquele fruto? Por que aquela árvore estava lá? Gente, porque quando Deus, ele cria o ser humano, gente, ele cria, lembra que eu falei para vocês que nós somos a imago Dei, que nós temos características deste Deus em nós? Deus quer que nós tenhamos aquilo que ele tem. Se Deus, ele tem o direito de escolher o que ele quer, de ter o livre-arbítrio, o desejo dele foi que nós tivéssemos o livre-arbítrio também. Ele quis que nós tivéssemos, ele fez o homem
com todas as características dele, gente, sem faltar nenhuma, mesmo sabendo que isso poderia não ser bom. Mas eu quero que você pense agora que não é porque isso aconteceu, porque o homem pecou, que fica por aí, tá? Porque Deus já tem a solução, Deus já tinha desde o princípio, Deus já tinha o plano perfeito, Deus de enviar Jesus para nos redimir, gente, para levar a nossa culpa, para nos vivificar quando nós declaramos que nós somos, que nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós estamos tendo direito à salvação, à vida eterna. Então, gente, ainda não acabou, nós estamos ainda nessa jornada, por isso que é importante a gente estudar as Escrituras, para a gente conhecer. Eu fiz uma lista também, que eu não vou falar aqui, gente, porque eu já vou encerrar para não ficar muito longo esse vídeo, sobre os motivos pela qual eu devo estudar a Palavra de Deus. Então, eu quero que você leia e veja quantas coisas nós vamos ter de benefício, gente, estudando e conhecendo a Palavra de Deus. Vai no material aí para vocês também, tá? Então, gente, não acabou aí, tá? Ainda não acabou. Nós cremos que o nosso Jesus, nosso Salvador, ele vai voltar, é promessa de Deus. E quando ele voltar, gente, nós vamos com ele reinar em glória para toda a eternidade, tá? Deus, o domínio está nas mãos de Jesus, não está mais na mão de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus, ele tomou a chave, tomou o domínio da mão de Satanás. Por isso que Satanás, ele tem investido tanto contra as nossas vidas, porque ele sabe que o tempo dele está curto. Então, ele não quer que nós tenhamos conhecimento, ele não quer que a gente tenha direito à salvação. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Hoje foi uma aula muito rica, tá? Eu quero agradecer a Deus, e quero já fazer uma oração aqui agora. Peço perdão, gente, era para eu ter orado no início dessa aula, eu acabei me empolgando aqui, acabei esquecendo, tá? Quero pedir perdão diante de Deus, porque uma das coisas que eu coloquei aqui como tópico era orar sempre antes de iniciar o estudo. Gente, Deus sabe que eu não fiz de propósito, Deus conhece meu coração. E como isso tudo aqui é novidade para mim, não tinha o hábito de fazer vídeo aula, então eu não queria ficar parando e voltando, porque o perfeccionismo, gente, por muito tempo ele imperou no meu coração. Então, não quero ser uma vítima do perfeccionismo. Então, vamos melhorando aí com o passar das aulas, com o passar do tempo, tá? Então, eu quero já fazer essa oração aqui agora, tá? Onde você estiver agora, feche seus olhos e ore junto comigo. Maravilhoso Deus e Pai, quero te agradecer por esse tempo dessa aula, por esse tempo de qualidade que nós estivemos aqui na Tua presença. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por estar trazendo esse conhecimento, Senhor, por estar nos dando o direito de aprender mais da Tua palavra, mais do que o Senhor tem para trazer ao nosso coração. Te peço perdão, Senhor, por ter me esquecido de orar no início dessa aula, mas quero te agradecer e eu sei que o Senhor conhece a intenção verdadeira do nosso coração. Te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor Jesus, porque eu sei que cada um aqui foi escolhido a dedo para fazer parte deste estudo. Senhor, continua abrindo o entendimento, onde houver sombra de dúvida, onde houver dúvida, Senhor, caia por terra agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, que nós venhamos romper com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, porque a Tua palavra, Senhor, nos garante, Pai, que nós somos capazes, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está sempre nos lembrando, Senhor, que o Senhor está conosco, para a gente ser forte, corajoso e não desanimar. Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo ele permaneça conosco, porque nós sabemos que o desejo do Senhor é que nós venhamos ser bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. Mas antes de tudo isso acontecer,
o teu desejo é que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. E assim eu já te agradeço, eu oro e eu encerro esta aula, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo e até a próxima aula.